1 Samuel 25:32. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me entrovaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fizeres mal. Mas se tu não te apressastes e não vieres ao meu encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Se vocês lerem essa história de Nabal, que tratou mal o rei Davi, e depois Davi disse que iria matar na espada toda a família dele. E a esposa dele, um servo, foi falar com ela, e ela teve sabedoria. Foi o encontro de Davi, pedir para que Davi não fizesse aquilo. O que houve aqui, nesse contexto? Um diálogo. Por conta de um diálogo, Davi não tirou a vida de muitas pessoas da família do Nabal, por causa de um diálogo de uma mulher. Ontem eu passei por uma situação que me fez refletir muito, muito mesmo. Foi bom eu passar por essa situação, porque serviu de reflexão e serviu de ensinamento para mim. Ontem eu estava conversando com determinada pessoa e a pessoa me fez uma pergunta. Meu Deus! E aquela pergunta me desencadeou assim, algo que eu nem sabia que ainda existia em mim. E aí depois tratei mal aquela pessoa. Tratei mal por conta de uma pergunta, aonde eu só poderia dizer ou sim ou não, e pronto. Eu tratei mal aquela pessoa. Depois eu fui refletir, nossa, mas eu refleti muito, por que aconteceu aquilo? E aí, eu, na minha memória, trazendo à minha memória muitas coisas, eu vi que por falta de diálogo, eu tive essa reação. Quando você não tem um diálogo claro, vai acontecer isso. Porque quando você tem um diálogo, o diálogo, ele aumenta, ele abre estrada, ele abre pontes. Agora, a falta dele cresce muros. A falta de um diálogo cresce um muro. Então, quando eu tive essa reação e depois eu fui perguntar por que dessa reação, eu vi que a pessoa em questão que ele perguntou, faltou para nós diálogo. Ele nunca quis dialogar comigo. Ele nunca quis. Tudo dele, todas as palavras deles era ofensiva. Era ofensiva. Ele me ofendia com palavras e com ações. De todas as formas ele me ofendia. E isso nos colocou um muro entre a gente. Não foi uma ponte, porque não houve um diálogo, não houve paz. E eu vi nitidamente ontem isso, que a falta do diálogo nos colocou ponte, não colocou muro, não ponte. E aí Deus me fez lembrar dessa parte de Abigail, por conta de um diálogo que ela teve com um rei que uma palavra dele, uma palavra de Davi é para matar, matava mesmo. Mas ela foi com o diálogo e essa ponte, e esse muro caiu
e virou uma ponte. Inclusive, quando Nabal faleceu, ela virou esposa de Davi. Então, é o que eu quero falar para vocês aqui hoje, fazer essa reflexão que vocês sabem que eu amo refletir. Em tudo, vamos conversar. Não deixe de conversar por nada. Às vezes, um casamento, ele não termina por uma boa conversa. Às vezes, um filho, ele não sai machucado de uma determinada situação por uma boa conversa. Às vezes, um vizinho brigando com outro pode terminar tudo com uma boa conversa. O diálogo, a conversa é a melhor coisa. Se você não sabe, você pergunta. Se você quer resolver alguma coisa, começa um diálogo, começa uma conversa, que tudo vai ficar mais clara. Quando Deus me mostrou essa parte aqui, eu falei, meu Deus, e é verdade. Realmente existia um muro entre a gente por falta de diálogo. Porque não colocamos tudo às claras. Mas eu sempre quis, a parte dele é que não quis, a parte da outra pessoa é que não quis. E existe uma parte que quando um não quer, dois não brigam, não é verdade? Então hoje eu vim trazer para você refletir. Não termine nada sem antes dialogar. Porque sempre quando a gente vai começar alguma coisa, a gente vai começar com um diálogo. Sempre. Então converse. Muitas vezes hoje você precisa só de uma conversa para resolver algo tão pequeno. Quando eu vejo a Abigail aqui, nossa mãe, a conversa dela acalentou o coração que estava bravo de Davi. Então tudo começa num diálogo, de uma conversa. Não deixa nada ficar colocando muros. Por falta de conversa, eu tive ontem uma explosão de sentimentos por falta de uma conversa. E entre eu e a pessoa em questão, tá tudo resolvido. A pessoa tá vivendo a vida dela, louvado seja Deus. Eu tô vivendo a minha, tá tudo resolvido. Mas por falta de uma conversa, abriu-se um muro entre a gente. O muro que ontem mesmo foi derrubado. Porque aí Deus começou a falar comigo. Como eu falei para a pessoa que eu estava conversando. Eu disse, a minha intimidade com Deus não permite que eu tenha atitude de criança. Me desculpe, me perdoe. Porque eu tenho certeza que a pessoa ficou sem entender, porque até eu fiquei sem entender por que daquela atitude que eu tive. Mas foi isso, a falta de um diálogo. Que por muitas vezes eu desejei para ficar tudo certinho, tudo em paz. Mas a pessoa nunca quis. Sempre era ofensa, sempre ofendia com palavra ou com atitude. Hoje eu louvo e agradeço a Deus que eu estou liberta de tudo isso. Mas jamais poderia imaginar que haveria esse muro que foi quebrado ontem. E por nome de Jesus se glorificado. Então converse, tenha uma conversa. Tudo começa de uma conversa. Ah, mas agora não dá, então deixe esfriar e converse. Converse frente a frente, olho no olho. Converse que vai tudo dar certo. Que Deus vai estar presente. Você já viu Deus estar presente em brigas e intrigas? Deus não está presente. Deus está presente em uma conversa sincera, amorosa, cordial. Então é isso que eu vim dizer para vocês. Espero que vocês gostem do meu canal. Quero dizer para vocês me seguir. Mande para uma pessoa que eu sei que você pode mandar para uma pessoa que precisa ouvir isso. Beijos, Raquel Luiz.